E aí, pessoal, aí, tranquilo? Bom, feliz, tá tranquila. E hoje estou aqui para compartilhar com você sobre um caso muito interessante que aconteceu nas últimas semanas aí, que é o caso do GameSpot, ou então da GameSpot, que é uma loja de jogos aí norte-americana. E rolou umas coisas bem interessantes no mercado financeiro que, claro, envolvem o nosso comportamento humano. E para gravar esse vídeo, eu vou me basear em dois artigos que, sim, estão aqui na descrição do vídeo. Os dois artigos estão em português, foram escritos até por pessoas que eu conheço. E eu estou dividindo em duas etapas esse vídeo. A primeira eu vou explicar o que aconteceu, assim, o que foi observado desses acontecimentos no mercado financeiro, no caso do GameSpot. E depois trazer um pouco da análise da ciência comportamental sobre o que aconteceu. Então vamos começar. O primeiro artigo que eu vou usar é o do Gabriel Porto, camarada que já trabalhou comigo aí durante bastante tempo. E foi publicado no dia 2 agora de fevereiro com o título Mercados em Guerra. O que você precisa saber sobre a saga da Wall Street Bets. É um artigo muito bom para te dar uma base muito sólida e também é muito didático para você entender o que aconteceu em todo esse processo. Então, o que rolou? Em primeiro lugar, como eu falei, a GameStop é uma loja de varejo de jogos eletrônicos muito conhecida nos Estados Unidos e também é conhecida fora dos Estados Unidos. Eu já conheci ela, por exemplo, porque aqui, como você pode ver, eu sou um gamer aqui. E aí, nesse ano de pandemia, o aumento dos jogos sendo vendidos virtualmente, não fisicamente, também uma série de outras coisas, essas lojas da GameStop não estavam indo muito bem. Teve mais de 700 lojas fechadas nos últimos 2 anos e prejuízos milionários para a empresa. Aí, observando isso, alguns gestores de hedge funds dos Estados Unidos começaram a shortear as ações do GameStop. Aí eu tenho que explicar dois termos que eu mencionei agora. O primeiro são hedge funds. O que são isso? O que você precisa saber é que são como os nossos fundos de investimento, vocês já devem ter ouvido falar, fundos de ações, fundos de renda fixa, que é um investimento coletivo, as pessoas vão botando dinheiro, aí tem um administrador, tem um gestor que fica tomando conta daquela carteira do fundo, geralmente ele segue uma série de regras com os objetivos da carteira, e aí é um investimento muito comum. Inclusive no Brasil, a gente tem muito fundo de investimento. Só que especificamente esses hedge funds, eles contam com estratégias geralmente mais arriscadas e eles podem investir em classes mais diversificadas, mais variadas de ativos do que o normal. Tá, o hedge funds foi fácil de explicar. Agora o termo shortear. É até difícil falar essa palavra em português, portuguesado, shortear. Esses hedge funds dos Estados Unidos, eles shortearam as ações da GameSpot. O que significa isso? O chamado shortear é o que a gente chama aqui também no Brasil de vender a descoberto. Qual que é a ideia disso daí? Qual que é a estratégia? Ela consiste em você vender uma ação que você não possui na sua carteira. Então já viu que é um pouco complexo aí. Você está vendendo uma coisa que você não tem. E para fazer isso você se utiliza do aluguel de ações. Você aluga a ação de outra pessoa e aí você vende ela. E por que alguém faria isso? Pegar a ação que não é dela para vender? A ideia por trás disso é que você poderia acreditar que o valor dessa ação vai ter uma tendência de queda, por exemplo. E caso isso realmente venha a acontecer, a cotação dessa ação de fato caia, na hora de devolver essa ação alugada, você vai comprar ela a um preço mais baixo e você ganha com a diferença. Esse é um tipo de estratégia considerado bastante arriscada, porque se não acontecer da maneira que você considerava que iria acontecer, você acaba se dando mal. Possivelmente não ficou claro ainda, porque é um assunto complicado, mas eu vou trazer aqui para o exemplo do GameSpot, então pode ficar muito mais simples. Mas eu vou usar aqui números imaginários também, não vou pesquisar quais foram os números de fato comprados e vendidos, vou usar os números fechadinhos, números redondos, para ficar mais fácil o entendimento. Digamos que você observe que as ações da GameStop estejam em queda, como de fato estavam, e você observa, faz seus estudos, você considera que aquilo ali vai durar, vai continuar caindo. Eu acredito que vai continuar caindo. Você não tem como ter uma certeza absoluta, que você não prevê o futuro, mas dado o que você observou, parece que vai continuar caindo, tem essa tendência. E você não tem essas ações na sua carteira. Mas, putz, você pensa que, cara, seria muito bom se eu pudesse vender essas ações aqui agora. Eu quero fazer isso, porque eu tenho chance de lucrar com isso. No momento elas estão valendo R$10 cada uma das ações. Se você decide que você quer vender 1.000 dessas ações do GameStop, mesmo sem possuir elas na carteira. E aí, o que você faz você aluga essas ações no mercado e assim você tem um ativo nas suas mãos, que você fez esse contrato de aluguel. Sendo que depois você vai ter que devolver essas 1.000 ações que você colocou para venda. Você vai ter que comprar elas de volta.
Começou a entender um pouco melhor agora? Vamos continuar. Então você fez isso, você alugou as ações, você conseguiu vender as 1.000 ações que você queria, cada uma por R$ 10, então você recebeu aí R$ 10.000. E aí digamos que realmente aconteceu o que você tinha previsto. O valor das ações da GameStop realmente caíram, agora estão cada um valendo R$ 6, cada uma das ações. E isso acontece no final do prazo do aluguel que você fez lá das ações inicialmente. Dessa forma, você vai recomprar as mesmas 1.000 ações que você alugou, porque no final você precisa devolver ao doador lá que você alugou em primeira mão. Mas agora, com o preço a R$ 6, você tem que devolver as 1.000 ações por R$ 6.000. Assim você teve um ganho de R$ 4.000 nessa operação. Sem contar, claro, que deve ter tido uns custos operacionais para fazer isso, aquelas taxas e tal. Sacou? Isso que é o shortear ou então o vender a descoberto. E foi isso que os hedge funds fizeram lá com as ações do GameStop. Eles estavam apostando, e para quem não gosta dessa palavra, eles estavam crendo, com base em vários fatores, que as ações do GameStop iam cair. E eles estavam lucrando com isso, porque eles estavam fazendo esse aluguel de ações para eles conseguirem, depois que fossem devolver, sair com lucro. E qual foi a treta que rolou para virar isso uma notícia? Porque até aí não tava, já era uma notícia interessante, que estava acontecendo isso muito intensamente no caso da GameStop, só que aconteceu algo logo em seguida que aí sim virou uma notícia mundial. Qual foi a treta? A treta foi que um conjunto de investidores reunidos principalmente em fóruns do Reddit estavam dispostos a apostar a favor da GameStop. Para ser 100% legítimo aqui, eles usaram alguns tipos de argumentos que realmente poderiam fazer algum sentido. Eles consideraram que o aumento das vendas online da empresa, a redução de custos pelo fechamento das lojas físicas, mudanças na diretoria da empresa, seriam argumentos suficientes para, de fato, eles apostarem no crescimento do GameStop. Só que o principal, o que pegou mesmo, é que ao perceberem que esses hedge funds, esses fundos hedge, e outros agentes fizeram esse aluguel de ações que eu expliquei agora há pouco, o fato desses agentes mais consolidados no mercado precisarem comprar de volta as ações para devolver o aluguel, foi observado por esses investidores interessados em salvar o GameStop, essa percepção de que os hedge funds estavam vendendo a descoberto, que eles iam precisar daquelas ações de volta, fez esses pequenos investidores a iniciar uma campanha, um movimento que é de segurar as ações do GameStop. E aí, com toda essa motivação que eu vou discutir mais na parte do comportamento, que é muito emocional, muitos investidores, muitas outras pessoas que nem tinham tanta experiência em bolsa de valores entraram na sequência. Aí, com toda essa combinação de eventos, o valor das ações da GameStop se impulsionaram. Elas valorizaram 1.784%. Isso em janeiro desse ano. O preço passou aproximadamente de $18, que daria cerca de R$ 94, no começo do mês de janeiro, para $325, aproximadamente R$ 1.775 no final do mês de janeiro. E nesse meio tempo chegou a bater $490, o que daria cerca de R$ 2.650. E aí, qual foi o resultado disso? O que aconteceu com os fundos que haviam realizado essas vendas a descoberto? O resultado foi que muitos precisaram fechar as suas posições vendidas para limitar as perdas. Teve até fundo que perdeu mais de 50% do seu valor em janeiro e precisou receber injeção de bilhões de dólares. Essa foi a história do que aconteceu. E agora, ainda com um olhar bastante pragmático, o que a gente consegue tirar disso na ciência comportamental? Daí eu entro no próximo artigo que eu vou abordar, outro excelente artigo com o título A Raiz Comportamental no caso GameStop, escrito por Aquiles Mosca, que também é uma pessoa que eu tenho o prazer de conhecer e ter vários trabalhos em parceria com ele. Novamente, os dois artigos, o link está aqui na descrição. Eu vou começar aqui abordando que ainda vão ter muitos debates a respeito da possibilidade disso ser um protesto de fato contra os hedge funds, contra uma possível injustiça ocorrida, ou então uma raiva interna aos pequenos investidores, etc. Ou então se realmente foi um esquema de sobrevalorização disfarçado nessa cruzada moral. Mas mesmo que tenha sido a segunda opção, não tem como negar que houve questões que não são economicamente racionais. Foi nítido que a raiva permeou os posts do Reddit, as conversas no Twitter, da galera que comprou as ações da GameStop para ajudar eles. Teve também multidão torcendo para a galera, os pequenos investidores que estavam combatendo os hedge funds.
Então você vê uma série de questões que não são economicamente racionais. E eu digo economicamente racionais porque essa parte não racional é só do âmbito realmente econômico, financeiro, não? Porque você começa a entrar em emoções. E eu boto economicamente porque as emoções elas têm um lado racional nelas, elas fazem sentido existirem, só que economicamente não. Como eu vou abordar aqui daqui a pouco, assim como o Aquiles Mosca abordou, essas questões de justiça e injustiça social fazem sentido para a nossa existência e as emoções são importantes para mantermos isso. A raiva justamente pode nos fornecer os meios para a gente evitar uma injustiça. Esse é apenas um dos exemplos. E aí o que está muito claro é que teve sim pessoas que fizeram o que fizeram para punir o que foi percebido como uma injustiça, nesse caso do GameStop. Inclusive fizeram isso tendo o risco de perder dinheiro. E aí tem-se toda uma narrativa das pessoas criando essa história de que o caso do GameStop foi uma história de pessoas comuns punindo um sistema percebido como injusto no mercado financeiro. E a gente começa essa abordagem do porquê que não é economicamente racional, justamente porque nós tínhamos lá uma empresa com ações que estavam em queda e praticamente todos do mercado consideravam que ela ia continuar em queda. Só que ainda assim tivemos um grupo de investidores individuais que compraram as ações dessa empresa. E aqui tem até uma abordagem interessante sobre o contexto, o ambiente, esse que a gente está vivendo da pandemia. Não é nenhum absurdo teorizar que a percepção geral das pessoas de que o sistema econômico é injusto ficou mais saliente durante a pandemia. O desemprego aumentou, a renda caiu, todo mundo com uma sensação de insegurança. É uma coisa que a gente não aborda tanto na economia padrão, economia clássica, tradicional, e é uma coisa que o mercado financeiro às vezes não olha tanto, que é esse ambiente interpessoal que os indivíduos estão passando, quais são as emoções que estão fluindo neles. Já é um ano muito específico que a gente está vivendo aqui agora. Isso pode ter impactado para surgir esse caso aí do GameStop. E entrando na parte da injustiça social, o artigo do Aquiles, no Valor, fala sobre o jogo do ultimato, que eu achei super interessante, que é uma coisa que eu vi na faculdade e realmente, muitas vezes, para quem estuda economia, é o primeiro passo para você começar a ir para a economia comportamental. Bem, existem vários estudos comportamentais que demonstram que as pessoas, ao perceberem alguma injustiça, querem punir aquele que é identificado como causador da injustiça. Inclusive, mesmo quando isso significa que a própria pessoa vai sofrer alguma perda ou então perder, ou então vai ter algum custo para isso. E aí que entra o jogo do ultimato, porque ele é muito utilizado justamente para medir isso. Como eu gosto de explicar o jogo do ultimato contando uma história para fazer sentido? Imagine, em primeiro lugar, que você realizou um trabalho com uma pessoa. Pode ser um amigo, pode não ser, não importa. Você realizou um trabalho com um indivíduo, você e outra pessoa. Vocês trabalharam de maneira igual. Nenhum de vocês trabalhou mais que o outro. Foi perfeito, assim, magicamente perfeito. O combinado é que você vai ganhar o dinheiro todo. Digamos que o trabalho você ganha aí R$ 100. Para deixar o número mais redondinho, deve ser mais que R$ 100 provavelmente. Seu trabalho vale mais que isso, que eu sei. Só que vamos botar R$ 100 para ser mais tranquilo da gente imaginar. Você ganhou os R$ 100 e você que vai repartir entre vocês dois. Esse poder é todo seu. Você não pode se comunicar com outra pessoa para fazer essa participação, para fazer essa divisão. Você sabe quanto que cada um trabalhou, que é a mesma coisa. Você tem os R$ 100 e você escolhe quanto você vai repartir sem conversar com a pessoa. A pessoa não tem nenhum poder de debate para te convencer a dar mais ou menos para ela. Mas a outra pessoa sabe que você ganhou R$ 100 e sabe que é para você repartir com ela. E qual a parada? O poder está com a outra pessoa. Depois que você escolher a repartição, o quanto cada um vai ficar, a outra pessoa tem o poder tanto de aceitar, e aí realmente acontece, ou negar. E se ela negar, acabou. As duas ficam com zero. Não tem a opção de você voltar e repartir de outra forma. Não. Se ela disser não, os dois perdem todo o dinheiro. Ah, eu poderia perguntar o quanto que você dividiria para a pessoa dos R$ 100. Chuto que a maioria aqui vai dizer que dividiria 50-50, porque foi bem estipulado que ambos trabalharam igual, e você não tem nenhum sentimento específico pela pessoa, porque eu disse que você, não importa se você conhece ou não ela, e eu não falei que ela fez um trabalho ruim, ela trabalhou tão bem quanto você. Então a maioria aqui deve dizer R$ 50. Talvez alguns mais malandros botem mais dinheiro para si, talvez outros, inexplicavelmente, botem menos dinheiro para si, dado que eu falei que a divisão do trabalho foi igual. E aí a outra pessoa vai aceitar ou não. Calma aí que eu tô chegando no gancho. Vou inverter agora.
Vamos dizer que a outra pessoa que ganhou os R$ 100 e que ela vai repartir com você e você vai dizer se você aceita ou não. Se você disser que você não aceita, os dois ficam zerados. Se ela falar que vai dividir 50-50, eu chuto que você vai dizer que sim, você aceita. Se ela falar que vai ficar com R$ 99 e vai te dar R$ 1, o que você faz? Eu tô realmente esperando, fala o que você faz. Sério, fala aí o que você faz, pô. Tá, já pensou bastante, fala o que você faz. Não tem vergonha não, fala em voz alta que eu vou te escutar. Isso! Você vai dizer que você não aceita. Nitidamente. E é natural você não aceitar. Poxa, a pessoa você fez o trabalho igual ao da pessoa, a mesma divisão de trabalho foi feita, e ela ficar com R$ 99, 99% do ganho vai ser dela, e 1% é seu. Qual o sentido nisso? Isso aí é um traje, isso é uma injustiça. E você fica emocional com isso. Você fica com raiva. Você quer. Então quer saber? Ninguém vai ganhar nada. Eu ganho zero, você ganha zero, e é isso. E só se deu mal, otário. Por quê? Porque ele estava fazendo uma injustiça. Isso daí nos causa um mal emocional. Só que, de acordo com a teoria econômica tradicional, a economia padrão de finanças, o que aconteceria nesse caso? Você, no caso, quando recebeu a proposta de você ficar com apenas R$ 1 e a outra pessoa ficar com 99, a sua resposta seria sim. Por quê? Porque tem duas opções. Uma opção você está com R$ 1, a outra opção você está com R$ 0. Pouco importa o quanto que o seu colega ficou. A gente, quando observa economicamente, essa racionalidade econômica que eu mencionei, é você pensar em ganhos e perdas, é você pensar mais numericamente. E R$ 1 é mais do que R$ 0, então você vai pela opção que o idiota fica com R$ 99 e você fica com R$ 1 só. Porque isso economicamente faz sentido, mas emocionalmente não faz. Nem um pouco. E como já vários disseram, nós somos criaturas emocionais. Então, acho que pouquíssima gente aqui, quando escutou essa história, pensou de cara que ficaria, não, eu aceito R$ 1, enquanto o outro fica com 99. Acho ok, porque aí eu vou ter pelo menos R$ 1. Isso é importante economicamente. Em suma, o que nós somos, essas criaturas comportamentais, essas criaturas emocionais, sociais, privilegiamos a interação social, baseada na empatia, na confiança, na reciprocidade. O que fez a nossa espécie prosperar, enquanto outras espécies de hominídeos não prosperaram, é que nós somos extremamente sociais, nós nos importamos com o grupo, nós estamos sempre interagindo, nós temos essas emoções sobre justiça, sobre salvar o próximo, ajudar, ou sobre até ter uma competição saudável, ou às vezes não tão saudável. Então esses foram fatores que fizeram a nossa espécie prosperar. E o caso do GameStop foi um exemplo muito prático da vida real em que podemos observar o momento em que essas emoções que nos guiam no nosso dia a dia também nos guiam nossas finanças. Onde uma população de indivíduos percebeu um ato que para eles pareceu injusto, foi feita toda uma movimentação baseada em emoções de raiva, de injustiça e de querer fazer algo para prejudicar aqueles que estavam sendo injustos em primeiro lugar, que estavam lucrando em cima de uma empresa que possivelmente é uma empresa amada por muita gente, porque foi a infância de muitas pessoas alugar, comprar jogo no GameStop. E o resultado de todos esses sentimentos foram as perdas bilionárias para aqueles fundos hedge. Isso ficou muito claro quando a gente vê que a maioria das pessoas que fez compras da ação do GameStop, que ajudou a valorizar as ações, fez pequenas compras, não botou muito dinheiro nisso. Quando você olha lá nos fóruns, você vê que a maioria disse não se importar de perder o dinheiro que tinha investido no GameStop, desde que os hedge funds perdessem dinheiro. Então ficou muito claro que ganhar dinheiro nesse investimento não era o principal objetivo. Era você causar um bem social, era você proteger a sociedade de uma injustiça. O objetivo focado e declarado deles era punir a galera da Wall Street. E por que é importante falarmos nisso? Eu poderia perder horas explicando os motivos, falando de tudo que a gente viu comportamentalmente, toda a questão emocional, o apreço que as pessoas provavelmente tinham com os jogos lá da GameStop, da infância que elas tiveram na loja, dos sentimentos nostálgicos, ter aquela visão de, claro, uma injustiça sendo feita. E eu não estou entrando aqui no aspecto se foi ou não foi realmente injusto. Eu estou entrando no aspecto de como aquelas pessoas se sentiram. Elas sentiram que viram uma injustiça, isso não tem discussão.
Se foi ou não foi, aí tem que ser discutido durante bastante tempo para declarar. Para além disso, como bem o Aquiles Mosca declara, essa história tem repercussões importantes para a formulação de políticas públicas, para o mundo corporativo, para a regulação dos mercados, para as reformas estruturais e até para as ações sendo feitas para tirar o mundo da atual pandemia. E, claro, aí que entra toda a parte que eu amo do comportamento humano, e também não pode deixar de levar em consideração a importância dessa compreensão do comportamento humano, principalmente no mercado financeiro, em que ele é pouco considerado ainda. Então, virou uma notícia tão grande por quê? Porque pouca gente esperaria que fosse levado em conta um fator de injustiça social ou de aparente injustiça social sendo mobilizador para haver toda essa valorização das ações de uma empresa. Espero que você tenha gostado, de fazer o vídeo mais didático possível. Esse é um assunto super bacana, mas também é complexo. E fala aí o que você acha disso, se tu gostou, não gostou. Você acha que o mercado financeiro vai começar a levar um pouco mais a sério essas questões comportamentais, emocionais, cognitivas, para avaliar o que vai acontecer no mercado de ações? Será? Não sei. Mas estamos aí, um assunto que eu adoro. E aguarde aí os próximos vídeos. Falou!